il giro del mondo attraverso i social. È il cartone animato che ha come protagonisti i veneti che vivono nei 5 continenti. È nato a Verona ed è stato presentato in Consiglio regionale. Che podino, ciao, mi sono da Cipilo e fai al dottor. Da che parte è lo sto Cipilo? Ah, ven, te spieghe, Cipilo è una comunità veneta di più o manco 4.000 abitanti. Alfredo Dossetti Mazzocco da Cipilo, Messico, Fernando Zanella Menegatti dal Brasile, Matteo Borsato dal Canada, Bruno Guidolin dall'Australia, Mariana Jelicic Buic dall'Istria. Sono 5 ambasciatori con passione e orgoglio che a migliaia di chilometri di distanza dalla terra d'origine testimoniano il valore unico della lingua, della cultura e della identità veneta. Sono i protagonisti dell'ultimo cartone animato di Dino da Sandrà, creatura di Nicola Brusco, che con Alessio Gamba ha coinvolto i veneti nel mondo. Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha applaudito all'iniziativa destinata ad essere veicolata attraverso i social. Un cartone animato con le voci originali dei veneti nel mondo è un modo per riannodare i fili con tutte le comunità residenti nei 5 continenti. Questo video è una testimonianza che noi lasciamo ai ricercatori del futuro, dando loro un messaggio molto importante, nella speranza che essi possano cogliere la valenza del lavoro di chi si ostina a difendere l'identità e la cultura veneta all'inizio del terzo millennio. Non una battaglia di retroguardia, ma una sfida culturale di grande rilevanza. Il cartone animato, che ha avuto il sostegno del consigliere Stefano Valdegamberi, è stato messo online subito dopo la conferenza stampa di presentazione. Una iniziativa, hanno sottolineato i promotori, che va oltre l'aspetto culturale, avendo intessuto rapporti di amicizia tra i protagonisti del video. Alfredo Dossetti Mazzocco, lei è un dottore e durante il periodo Covid mi contava anche a quel che stava succedendo là, quindi sa creare un rapporto di amore per dire ma ti come stai, la tua famiglia com'è, proprio una roba grande. Mi con il corso queste persone qua e grazie a Facebook io conoscesti e siamo diventati parecchi amici. Sani cari veneti, come se io mi sto bene, grazie. E allora vi visto sul video il disegno di Dino da Sandrà, noi che anche a me sono venuto fuori. Vocês viram aí o desenho do Dino de Sandrà, né? Sandrà lá é um distrito. Eu morei lá em Sandrà, na verdade, lá fica em Verona, em Sandrà. Enfim, é uma espécie de um distrito de um município que tem lá, né, em Verona. É um lugar bem pequenininho, bacana, bem bonito. E aí o desenho do Dino de Sandrà, onde eu também tive a felicidade de poder participar. Então ele conta sobre os vênetos do mundo e realmente essa é a parte importante do desenho, é por isso que ele foi criado, né? O Dino da Sandrà, para quem não conhece, é um desenho que já é bastante antigo, tem um canal no YouTube, bastante pessoas acompanham esse desenho lá no Vêneto, né? Justamente por sempre se tratar em enaltecer a cultura vêneta, enaltecer os costumes vênetos e principalmente enaltecer a língua vêneta. Né? O desenho, originalmente os episódios, ele sempre coloca em confronto falantes de italiano, os desenhos, né? Um desenho que é falante só de italiano e o outro, o Dino, né, que ele fala vêneto. E aí o falante de italiano sempre tem um monte de preconceitos contra o Dino, que ele só fala vêneto, e aí o Dino sempre dá uma aula para ele sobre a nossa língua, né, e tal, sobre a nossa história, enfim, alguns problemas que se encontram em nível de Itália, né? É justamente isso que eu quero falar sobre esse vídeo, né? Fazendo uma reflexão sobre todo esse contexto. Sinceramente, eu não tinha a intenção de falar sobre essa minha participação no desenho, né? Sobre tudo isso que aconteceu nesses últimos dias. Como quem me acompanha aí nas redes sociais acabou vendo, né? Postei notícias que saíram lá no Vêneto, enfim, né? Da imprensa. Porém, eu comecei a ver que isso, de fato, começou a ter muita repercussão, né? Principalmente lá na Itália, lá no Vêneto, né? Principalmente. Então, eu acho que não tinha como eu não falar sobre isso. Foi um trabalho legal, um trabalho bacana. E a parte central do trabalho é realmente falar sobre, né, essa imigração vêneta, sobre os filhos do Vêneto que ainda continuam no mundo e principalmente trabalhando para o Vêneto, trabalhando em prol da língua vêneta, em prol da cultura vêneta, né, muito diferente. Estou aqui trabalhando para promover a Itália, é uma coisa, estou aqui trabalhando para promover o Vêneto, os valores dos vênetos, a cultura dos vênetos.
a língua vêneta, são coisas absolutamente diversas. Uma coisa é, por exemplo, eu trabalhar estereótipos brasileiros lá fora. Outra coisa é eu trabalhar a minha cultura gaúcha, que também faz parte do Brasil, mas é algo típica do sul do Brasil. Vocês entendem? É essa a comparação que a gente tem que fazer. Tem muita gente que diz, ai, mas o que tem a ver o Vêneto? Por que tem que destacar que é Vêneto, não sei o quê? É tudo Itália, é tudo italiano. Isso é coisa de... Desculpem, né? Mas é coisa de retardado. Enfim, pensem em vocês. Vem alguém de fora do país, né, para visitar o Brasil. Ele quer conhecer a cultura brasileira. Ele só quer isso, quer conhecer a cultura brasileira. E ele vem aqui para o Rio Grande do Sul. Daí eu pego ele, eu levo ele lá para... enfim, para as nossas festas típicas aqui da imigração, ou eu levo ele também para conhecer os eventos tradicionais gaúchos, que enfim, a cultura é o que a gente tem por cultura aqui, né? Ele realmente está conhecendo a cultura brasileira? Ele realmente está conhecendo como os brasileiros se portam e falam? Não, ele está conhecendo um aspecto que faz parte da cultura brasileira, porque a gente tem vários outros elementos dentro do nosso país que também fazem parte da cultura brasileira. Portanto, a gente não pode ficar padronizando tudo e dizendo, é tudo a mesma coisa. Eu já ouvi isso, né? Por isso que eu falo para vocês. É o individual que faz o indivíduo, né? Pode parecer meio estúpido, pode parecer meio óbvio, mas muitas pessoas não conseguem chegar a esse raciocínio. É o individual que faz o indivíduo. A partir do momento que a gente tira, né, esse aspecto da individualidade, o indivíduo morre. Se o indivíduo morre, a pessoa morreu. Enfim, eu acho que a gente precisa se tocar dessas coisas. Mas o ponto central que eu gostaria de discutir sobre isso, sobre esse aspecto aqui que trouxe o desenho, falando, né, enaltecendo a cultura vêneta, enaltecendo as pessoas, o desenho mostra isso claramente, né? O próprio noticiário que tem saído ao entorno desse trabalho, o noticiário impresso, o noticiário digital, o noticiário televisivo, tem sido muito claro que, obviamente, eles precisam nos valorizar e, assim como nós, temos de valorizar a cultura vêneta, né? A cultura vêneta, a língua vêneta. Vocês viram que toda essa repercussão que teve, que continua tendo, muitas pessoas me escrevendo, pessoas de lá, pessoas que eu nem conheço, pessoas que eu conheço, olha só o que eu vi, eu nem tinha falado para ninguém, né? E aí, mas tudo isso fica calcado em cima da língua vêneta, principalmente, né? Pessoas de fora, de lá, né, me escrevendo que eu não conheço, falando, nossa, vocês ainda falam a língua e olha como fala bem e tudo mais, fala melhor do que eu e tal. Então, é preciso a gente, principalmente pessoas que querem ter um laço maior, eu tenho muitos amigos, né, que querem ir morar para lá, querem aprender. Poxa, pessoal, não dá para ir morar para lá só sabendo falar italiano. Esquece. A língua de reconhecimento dos vênetos é a língua vêneta. Língua vêneta, não é o italiano. O italiano é a língua do estado que veio de fora. Eu falei já no vídeo de ontem, né, que eu estava falando sobre a família Bianchi, Bianchini, Bianchetti. Enfim, isso não é novidade para ninguém. Quem estuda história, a Itália foi um estado invasor também. Né? Eu não estou falando, mas Fernando está querendo dizer que o Vêneto precisa ser independente. Não estou falando nada disso. Né? Isso é uma história que está lá atrás. O que ficou lá atrás, obviamente, tem alguns respingos ainda hoje e algumas complicações e, obviamente, o que se faz de errado lá atrás reflete nos dias de hoje. Muita coisa que a gente não faz bem lá atrás não anda hoje porque a gente não fez bem lá atrás. E acho que isso fica para cada um analisar o que tem de errado. Mas é um fato que a Itália também foi um estado invasor, assim como a França, assim como a Áustria, né? E que apelidou as suas guerras de anexação como campanha de unificação. Né? Olha que bonito. É sempre assim, quando a gente quer chamar, a gente quer dar uma aura, esconder a cagada, assim, né? Esconder os problemas que a gente fez, a gente coloca um nome bonito, então tá tudo certo. Mas o fato é esse, eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade, se trabalhar com adoçando a pílula, se ficar adoçando a pílula também não chega a lugar algum, desculpa, né? E aí depois vocês façam o que quiserem com essa informação, mas é importante ir atrás também, estudar todo esse período. Só para adicionar aqui o próprio sul da Itália, para quem não sabe, anteriormente, né,
essas guerras de anexação que o reino da Itália, que era pequenininho, né, feito lá pelo Piemonte, a Itália foi uma construção, foi um plano do Piemonte com a França. A França já tinha invadido tudo e aí então eles elaboraram esse plano de construir esse país Itália, enfim, né, e pegando todos os outros territórios. Mas se vocês forem ver, a bandeira italiana é uma versão da bandeira francesa, né, ela foi inspirada na bandeira francesa. Então, o sul da Itália, né, geralmente não é a nossa pauta aqui, porque nós somos do nordeste da Itália, o Vêneto, enfim, mas eu acho que é importante adicionar, porque tem muita gente que assiste os meus vídeos, que é de regiões aqui do país onde se teve uma imigração sulista italiana muito forte. Por exemplo, em São Paulo, ou também em Rio de Janeiro, né? Tem comunidades aí. Mas o sul da Itália, antes da anexação da Itália, era rico, para vocês terem essa ideia. Já tinha empresas, né, já tinha uma parte, digamos, agrária bem desenvolvida. E após isso, após os confiscos de terras, após várias, enfim, eu sugiro que vocês leiam o livro do Constantino Ianni. Constantino Ianni é um descendente de calabreses, se não me engano, de São Paulo. Ele morava em São Paulo, não sei agora se o senhor ainda está vivo, mas ele conta, lá nos anos 60 ele fez uma pesquisa inteira, ele foi para Itália, ele foi para as terras lá, ele foi para Calábria, ele foi para o norte, para os lugares onde mais sofreram, né, com a anexação da Itália, que tiveram mais terras confiscadas, riquezas, enfim, e toda essa coisa. E aí ele conta todo o processo que aconteceu, desde horríveis processos de desmatamento, de desflorestamento do país, né, que fez com que as pessoas, os camponeses que viviam essencialmente do seu lugar, do seu pedaço de terra, que precisava, portanto, digamos, do ambiente em si, né, do ambiente em si saudável, né, eles fizeram todo esse desflorestamento em prol de um progresso desenfreado, né, que não media nada, e acabou implicando, obviamente, na saúde econômica, na condição de prover alguma coisa para a sua família, o que também acaba influenciando toda essa onda grossa aí que a gente teve de imigração no final do século XIX e início do século XX. Leiam o livro, vejam todos os bastidores da imigração, que é interessante. Pegando um gancho aí, vocês podem ver que não é só um simples desenho, um desenho bobinho só feito para crianças, mas sim um desenho que a gente consegue raciocinar melhor sobre a nossa história, né? Enfim, se a gente aparece, se as pessoas nos valorizam, e quando eu quis fazer parte, quando eu topei fazer parte desse desenho, eu pensei, poxa, isso vai ser bom para a comunidade vêneta do Brasil, né? Eu não estou pensando só em mim. Por quê? Lá 30, 40 anos atrás, imagina se o pessoal que trabalhava com esse tipo de coisa, com a cultura, os descendentes de vênetos aqui, tudo bem, a gente não gosto de ficar comparando os períodos, porque as influências eram outras, mas imagina se o pessoal tivesse ficado firme, trabalhando em prol do Vêneto, da bandeira vêneta, e não toda essa padronização, italianização que fizeram, né? Hoje é uma italianização só, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, geralmente eles vão falar, isso aqui é imigração italiana, é bandeira da Itália, é tudo italiano, não existe Vêneto. A maior parte das pessoas aqui nem sabe que existe o Vêneto. E quanto muito a língua vêneta, por isso que eles chamam de italiano. Porque eles acham que o vêneto é um dialeto do italiano, né? Daí eles chamam de italian, que italian é gentílico, italian é gentílico de italiano. Olha só, vocês chamam a própria língua de italiano. Imagina o quanto isso é ofensivo para o imigrante, para aquele lá que veio, que se ferrou, né? Que teve toda aquela situação lá na Itália, que ele levou um pé na bunda, desculpem o palavreado, mas ele levou literalmente um pé na bunda do novo estado que era a Itália, que foi um estado sim que invadiu, né? Porque 4 dias antes, se não me engano, se foi 4 ou mais, né? 4 dias antes, acredito que foi, a gente precisa revisitar essas coisas. 4 dias antes deles fazerem o plebiscito, a votação para os vênetos decidirem, né, se eles queriam ficar com a Itália ou voltar a fazer a Sereníssima República de Veneza, eles já tinham anexado o negócio todo, já estava no jornal que o Vêneto já fazia parte da Itália, né? Enfim, depois o plebiscito foi para fazer uma coisa bonita, para dizer, não, estamos dentro da lei
falei com aquilo que a França mandou fazer. A França mandou fazer. Então vocês precisam ter essa ligação. Bom, enfim. Depois desse momento aqui, eu gostaria também de... Eu acho que foram coisas que eu nunca falei muito claramente, mas eu acho que eu preciso falar claramente porque muitas pessoas não entendem, muitas pessoas estão pagando para serem trouxa, né? Eu vejo gente, com bandeirinha da Itália, com camiseta da Itália, o cara tá pagando para ser trouxa. Desculpa, mas tá pagando para ser trouxa, né? Enfim, se o imigrante retornasse, né? Um Walking Dead, aí, se ele retornasse, ele ia vir, né? Querer te dar umas boas bofetadas, porque tudo o que aconteceu não é bem assim. Então, pessoal, só para ressaltar aqui o que eu faço nesse canal. Realmente para a gente retomar essa cultura, retomar os nossos símbolos, a bandeira vêneta, retomar a nossa identidade, a língua vêneta. Sempre falo isso no curso de língua vêneta que eu dou, né? No curso de língua vêneta que eu leciono, eu sempre falo isso. Poxa, pessoal, a nossa língua é a nossa ferramenta, é o nosso meio de identidade. Se vocês vão lá e aprendem o italiano, tudo bem que aprender o italiano aprende, mas não é a nossa língua, entende? Vocês estão aprendendo a língua do invasor. E é muito importante também vocês se tocarem disso, que a nossa imigração em nível de governo italiano, ela não tem importância para o governo da Itália, se vocês querem saber. Eu digo, o governo, enfim, a Itália institucionalizada, né? Porque foi ele que promoveu isso, né, naquele período. Ela tem importância, sim, para a nossa gente, para os vênetos, entende? Ela tem importância para as pessoas que sofreram lá, porque nós somos parte das famílias que estão lá. Né? Não acho que as famílias que vieram para cá, vieram todos aqui e lá acabou tudo. Não é assim. As nossas famílias ainda estão lá. Essas famílias sofreram. Com todo mundo que eu falava quando eu estava lá, eu falei com várias pessoas. Mais de 10 pessoas. Eu falava até com as pessoas na estação de trem, né? Com o pessoal que atendia ali. Eu me lembro que tinha uma senhora um pouco, sei lá, acho com 50 anos por aí. Então eu pensei, bom, provavelmente ela deve saber um pouco mais, né, sobre essa coisa de imigração. Eu fui lá, era em Verona, eu fui lá e falei, né, não, eu sou do Brasil, falava tudo em vêneto, que italiano, não, falava tudo em vêneto. Aí eu falei, não, eu sou do Brasil. Ela, Brasil, não sei o que dela, falava em vêneto comigo, né? Brasil e tal. Eu sei que foram muitos para lá, né? Aí eu falei, sim, claro, obviamente. Aí ela disse, e tal, eu tive os parentes. Aí eu não me lembro quem que ela falou que teve vários parentes que também foram naquela vez que vieram para cá, né? E tudo mais. Então, as pessoas ainda têm essa memória, até as pessoas mais novas, né, sempre comentavam comigo, eu sei que teve bastante gente da minha família também que migrou. Então não é assim, pessoal, foi uma coisa bem traumática para a época, né? Se passou fome aqui, se passou doença aqui, também lá não foi diferente, né? O Estado vêneto, que quando deixou de ser Estado, quando deixou de ser nação, ele foi totalmente castigado, foi totalmente desnutrido, né, por todos os invasores que vieram. E só a partir dos anos 70, 1970, é que se inicia uma leve recuperação, é que o Vêneto começa a prosperar só nos anos 70, pessoal. Tá? Então a gente precisa ter isso. Fica como lição desse vídeo, enfim, que a gente precisa realmente fazer as coisas certas. Se vocês querem ter um reconhecimento, se vocês querem ter, digamos, oportunidades além da onde vocês estão, né? Porque justamente isso, todas as notícias que estão saindo, eu vejo as pessoas ressaltando que é importante retomar os laços com as comunidades vênetas no mundo. Se estão usando esse verbo retomar, é porque alguma coisa, em algum momento, esses laços foram destruídos. E eu vejo que esses laços foram destruídos. E a culpa também é nossa. Muito, muito nossa. A gente não pode ficar responsabilizando os outros. Ok, todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? Mas a culpa também foi nossa. Por quê? Porque se perdeu tudo isso. Começou a se perder o vêneto, começou a língua vêneta, né? Começou a se perder a nossa referência aqui. Isso, ó, aqui foi perdido, ó, 30, 40 anos atrás.
Aqui é só a Itália, meu bisavô falava italiano, italiano, que é dialeto do italiano, a bandeirinha da Itália, e não passa disso. Pizza, tarantela, Então, isso aqui quebra totalmente a oportunidade que nós, descendentes lá do Vêneto, a gente poderia ter, né, de fazer algo um pouco mais interessante, um pouco melhor da nossa vida em parceria com eles, né? Eu só para finalizar, quando eu estava lá, eu conhecia alguns brasileiros, né, alguns brasileiros daqui da minha região, e que se lamentavam muito, que estavam lá morando, né, já há algum tempo, e que se lamentavam muito que quando chegaram lá 10 anos atrás, foram sempre em busca, né? Foram desesperadamente em busca de conseguir algo legal, né? Falar com as províncias, falar com os municípios, para ver o que desses gemellaggio que eles falam aí, né? Que é mais uma forçação política, mais vamos lá botar o terninho, a gravata e fazer foto e bater palma, porque não serve para coisa nenhuma, digamos no modo prático, parece que não serve. Então eles falavam, nossa, eles fazem gemellaggio aqui, gemellaggio lá, um monte de cidades irmãs entre o Brasil e a Itália, e quando a gente chega aqui isso não serve para nada, né? Então, vocês entendem o que eu estou querendo falar? Né? O trabalho que eu faço aqui, em parceria com eles, é porque a gente precisa mostrar que estamos aqui, que a gente sabe falar a língua vêneta, que a gente tem apreço por isso, apreço pela terra, pelo Vêneto, para que a gente consiga ter um futuro melhor, para que daqui 10 anos, para que daqui 15 anos, a pessoa, o descendente, né, o jovem lá, seus, sei lá, 18 anos, quando ele vai para lá, ele não chega lá e ele tem que ser um mero imigrante, porque nós não somos imigrantes quando a gente vai para lá, tá? Não há cabimento algum, nós que somos filhos do Vêneto, só que nascemos em outras partes do mundo, e não por nossa culpa, né? Porque alguém fez alguma coisa, não há cabimento algum, nós, quando a gente volta para lá, né? Porque é isso, a gente volta, a gente tem que encarar isso como uma volta, não há cabimento algum quando a gente volta para lá e a gente tem que surfar na mesma onda de qualquer outro imigrante, isso não tem cabimento. Não tem, se vocês querem saber, isso não tem cabimento. Então, esse trabalho que está sendo feito hoje já devia ter sido feito há 40 anos atrás, todo esse trabalho de aproximação, né, de valores da língua vêneta, da bandeira, dos símbolos, dizer sim, nós somos vênetos, não somos italiani, somos vênetos, veneti, siamo veneti, ao menos para aqueles que são, né? Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar. Então, desculpa se eu me exaltei, mas essa é a verdade, né? A gente só vai conseguir alguma coisa por meio disso. Enfim, cada um pensa o que quiser, o meu pensamento é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né, também dessa repercussão aí. Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir o desenho e mais uma vez agradeço, né? Vi ringrazio qua di guardare il mio video, questo video qua, e allora ciao ciao, strucon.